Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9 ao versículo 13 e também 18 a 26. Ao sair dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Mateus se levantou e o seguiu. Aconteceu que, enquanto Jesus estava em casa, reclinado à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram comer com ele e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e aprendam o que significa isso: desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Enquanto Jesus lhes dizia essas coisas, chegou um dos líderes da sinagoga, prostrou-se diante de Jesus e disse: a minha filha acaba de morrer. No entanto, vem e impõe a mão nela e ela viverá. Então Jesus levantou-se e foi com ele, bem como os seus discípulos. Uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, porque dizia a si mesma: se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Jesus, voltando-se, a viu e disse: tenha coragem, filha, a sua fé curou você. Naquele momento, a mulher foi curada. Quando ele chegou à casa do líder da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. O texto que nós acabamos de ler, que na verdade está dividido em duas partes, né? A primeira parte do versículo 9 até o 13, que fala a respeito do chamado de Mateus, e depois a segunda parte do 18 até o 26, que traz dois relatos distintos, um de uma mulher que toca em Jesus e também da filha de Jairo, que é o líder da sinagoga. Esses dois textos estão ligados nesse capítulo com o mesmo objetivo. E aqui nós temos basicamente aquilo que Jesus nos ensina com esse texto reproduzido por Mateus. O que acontece aqui é um choque entre duas mentalidades distintas. De um lado você tem a mentalidade religiosa da época de Jesus, principalmente defendida pelos fariseus, por aqueles que estavam ligados ao templo, e isso tem a ver principalmente com a ideia de que as pessoas são classificadas por Deus como puras ou impuras. Era assim que a religiosidade da época distinguia as pessoas. E não pense que isso é novidade, isso já vem do Antigo Testamento. Se você lê o livro de Levítico e depois Deuteronômio, que reproduz Levítico e parte de Números, você vai encontrar lá inúmeras leis dizendo que se alguém fizer uma determinada coisa, ele fica impuro. E portanto, a religiosidade de Israel não era algo criado do vácuo. Não, pelo contrário, era uma tradição que já vinha há muitos séculos e que separava as pessoas entre puros e impuros. E aí vem Jesus e começa a anunciar o reino de Deus. E quando Jesus começa a anunciar o reino de Deus, ele começa a desmontar essa compreensão, essa mentalidade de que existe diferença entre as pessoas. Ele começa a deixar claro que Deus não faz nenhum tipo de distinção e nem de aquilo que nós encontramos na expressão de Paulo, chamado de acepção de pessoas. Os homens fazem, mas Deus não faz. Isso fica evidente logo no início do texto,
quando nós encontramos Jesus chamando Mateus. Mateus era um cobrador de impostos e por conta disso, ele era entendido dentro da sociedade de Israel como alguém desviado, porque colaborava com o sistema romano. E quando Jesus chama Mateus para ser um dos seus discípulos, e mais, ele come com ele, Jesus está cometendo uma quebra grave da etiqueta social da época. E por quê? Por causa daquela situação que nós acabamos de descrever, que eles separavam pessoas puras de impuras. A figura de Mateus era o suprassumo da impureza. Por quê? Porque sendo judeu, cobrava imposto dos judeus para entregar para Roma. E aí nós começamos a perceber a diferença entre a graça anunciada por Jesus e a compreensão religiosa da época. Jesus não chama Mateus apesar de ele ser pecador, mas o chama sem levar em conta a sua condição, para mostrar que o reino de Deus não tem cercas. Quem tem hábito de fazer cerca é a religião. Separar uns dos outros, dizer que esse é melhor que aquele, dizer que quem faz parte da igreja é melhor do que quem está fora da igreja, dizer às vezes até de alguém que frequentava a igreja e por algum motivo não pôde mais participar, dizer que ele não era convertido, mas que ele era convencido, estava no meio de nós, mas não era um de nós. Isso é criar cerca, isso é separar pessoas, isso é uma coisa muito comum na religião, mas a graça anunciada por Jesus não tem cercas. Ou seja, o reino de Deus não leva em conta a condição daqueles que são chamados para fazer parte dele. E com isso, o que Jesus está fazendo é anunciar o fim da religião baseada em méritos, coisa que até hoje é muito comum nas igrejas, achar que tem gente que merece mais, tem gente que faz mais, tem gente que faz menos e portanto merece menos. O que Jesus ensina é que a graça de Deus não leva em conta a nossa condição. Não há no homem nenhum mérito para que ele seja melhor ou pior do que quem quer que seja. E para completar, Jesus faz uma coisa bastante escandalosa para a época, que é a chamada comensalidade. Na época de Jesus, naquela região, comer com alguém significava aceitar o status daquela pessoa e mais, aceitar a moralidade daquela pessoa. E o que Jesus faz com Mateus? Senta com ele à mesa para comer na casa dele. E aí você olha e fala assim, peraí, quer dizer então que Jesus está comendo com alguém, aceitando o seu status, mesmo ele sendo cobrador de impostos, aceitando a moralidade daquela pessoa que era desprezada pela sociedade? Exatamente. Quando Jesus come com Mateus, ele deixa claro que ele aceita aquela pessoa como ela é, e é assim que funciona no reino de Deus. Quem faz essa distinção são os homens. Ah, fulano é melhor, fulano, olha, não fala palavrão, ele é um sujeito honesto, ele é um sujeito cumpridor das suas obrigações, como se isso fosse alguma qualidade. Isso é o mínimo que se espera de qualquer pessoa minimamente civilizada. Mas, ainda assim, hoje em dia é comum você ver nas igrejas pessoas que distinguem umas das outras por conta desses detalhes. E aqui nós vemos então Jesus preferindo o gosto do encontro com alguém marginalizado, como era Mateus, preferindo esse encontro do que a reprodução, como era comum na religiosidade da época, de leis frias, de leis chatas, de leis exigentes demais. Jesus convida Mateus para sair da coletoria e entrar na vida no reino. A coletoria era o lugar do cálculo, era isso que ele fazia. Ele estava ali para cobrar, ele estava sempre calculando quanto as pessoas tinham que pagar. E é assim que é na vida religiosa. O sujeito fica fazendo as coisas
pensando em como é que aquilo vai agradar a Deus, para que Deus faça alguma coisa por ele. Isso é cálculo. Isso é vida da religiosidade e fora do reino. Sabe como é que é no reino? O reino é o lugar da gratuidade. Ou seja, é o lugar em que não tem nada que você possa oferecer para Deus, para agradá-lo, porque tudo que você tem e você recebeu da graça de Deus, e ainda assim, Ele aceita você com todas as suas limitações e pecados. Jesus prefere celebrar o encontro com alguém que estava sendo discriminado, para deixar claro que no reino de Deus não há lugar para o cálculo, mas sim para a gratuidade. E quando Jesus faz isso, adivinha o que acontece? É isso mesmo. Os fariseus que estavam por perto começaram a criticar Jesus. E não era uma dúvida e nem uma crítica teológica, era uma defesa feita pelos fariseus da sua maneira de compreensão, ou seja, daquela ideia de pureza de grupo. Veja que eles dizem assim: por que o mestre de vocês, eles não falam para Jesus, eles falam para os discípulos, por que o mestre de vocês come e bebe com publicanos e pecadores? Por que ele está se misturando com gente impura? Percebeu a compreensão dos fariseus? A crítica aqui é muito mais uma defesa das fronteiras da pureza do grupo do que propriamente uma preocupação teológica. Eles não estão preocupados com o que Jesus está fazendo ou ensinando, mas estão defendendo a sua forma de pensar. E a resposta de Jesus é bastante objetiva. Ele responde que a sua missão como filho de Deus é uma missão terapêutica e não judicial. Ou seja, os fariseus, a partir da sua própria compreensão, se julgavam mais puros e mais santos do que Jesus. Você já viu gente assim hoje em dia? Ele acha que é tão bom, que ele é tão obediente, que Deus o abençoa tanto porque ele é tão perfeito, que dá a impressão que ele é melhor do que Jesus. Mas na verdade, há uma contradição muito grande aqui a respeito da compreensão de que forma, da compreensão da relação com Deus. Do ponto de vista de Jesus, a relação com Deus é essa relação de gratuidade. Do ponto de vista da religião, é essa relação de troca. Você tem que ser cada vez melhor para conseguir alguma coisa de Deus, para que Ele te abençoe. E aí então nós temos, nessa primeira parte, Jesus deixando claro que quando Ele anuncia o reino de Deus, Ele traz um outro tipo de vida. Isso vai ficar ainda mais evidente quando a gente vai para a segunda parte do texto, onde estão a mulher que tinha hemorragia e a filha de Jairo. Esses dois relatos que vêm na sequência estão ligados e também apontam para a mesma realidade. Primeiro nós encontramos a mulher. A mulher, e veja, eu fiz menção lá no início, que se você voltar lá para o Levítico, você vai encontrar uma porção de leis falando de como as pessoas devem agir. Pela lei lá de Levítico, a mulher que aparece aí no texto, por causa do seu fluxo de sangue, ela se tornava permanentemente impura. Ou seja, para a sociedade, ela era um tipo de cadáver ambulante. Ninguém pode ter contato com ela, porque se ela tocasse em alguém, ou alguém tocasse nela, ficava impuro. Não podia nem participar do templo, do culto, nada, porque ficava impura. Então você tem essa realidade da mulher descrita pela lei. Ela está em permanente estado de impureza. O toque na orla do manto de Jesus é uma tentativa desesperada dessa mulher de se curar sem poluir Jesus, sem tocar nele, tocando apenas nas suas vestes. O que nós vemos aqui é uma mulher que estava escondida pelo pavor da exclusão, mas que no texto é curada por ter tido fé. Ela acreditou em uma possibilidade onde a medicina e
a religião tinham falhado, mas não Jesus. Tudo apontava para que ela fosse excluída, mas não por Jesus. E aí então nós temos Jesus dizendo: porque você teve fé, você está curada. Percebeu a diferença da religião para o reino de Deus? Ela simplesmente creu. Ela não fez nada demais, pelo contrário, até ela estava desobedecendo uma lei ao tocar nas vestes dele, mas foi curada a si mesmo. O segundo relato é o da filha de Jairo, que tinha procurado Jesus no texto e que apresenta para Jesus dizendo: a minha filha morreu, mas eu sei que se o Senhor for lá e tocar nela, ela vai ressuscitar. O toque, e aqui de novo nós temos a lei pesando, o toque em uma pessoa morta, em um cadáver, era o nível máximo de impureza. Se Jesus tocasse na menina e ela estivesse morta, ele ficaria impuro, ele não podia mais participar em nenhuma atividade no templo. Ficaria, como diz o texto lá de Levítico, impuro até a tarde, só no outro dia. E aí então nós temos Jesus ignorando essas categorias para priorizar o que? A restauração da vida. Jesus ri da morte, tratando apenas como um sono diante da realidade do reino. E aqui é importante a gente lembrar um detalhe que normalmente a gente não presta atenção, mas que era comum na época. Quando alguém morria, para você fazer o funeral, para que aquilo desse valor para a pessoa que morreu, não importa se era criança ou adulto, normalmente se fazia duas coisas. Você contratava flautistas, que aparecem no texto inclusive, que iam lá para tocar músicas fúnebres, e as chamadas choradeiras, que eram mulheres contratadas para irem lá e prantear. E portanto, a cerimônia de funeral era uma cerimônia pública, era algo que você estava dizendo: nós estamos aqui juntos pranteando essa pessoa. Veja como ela tem valor, nós estamos tocando e cantando e chorando pela morte dela. E o que acontece nesse texto é exatamente isso. Jesus chega lá e os flautistas já estavam lá. E sabe o que isso significava? Só se chamava o flautista e as choradeiras quando havia certeza de que a pessoa tinha morrido. Se você visse uma cerimônia em que estavam presentes flautistas e choradeiras, o que aconteceu? Alguém morreu. E aí Jesus chega e fala assim: não, ela não está morta, ela está dormindo. E o texto diz que eles começaram a zombar dele. Você está louco? Você acha que a gente não sabe o que está acontecendo aqui? E aí então Jesus entra no lugar onde ela está, a chama pelo nome. No texto que é paralelo a esse, no outro evangelho, há uma expressão que é comum e que a gente conhece: Talita cumi, né? Criança, levante-se, falado por Jesus. E essa expressão de Jesus mostra que a religião, ali presente nos flautistas e na multidão que estava chorando, já tinha dado a criança como morta, mas Jesus é Senhor da vida, e Ele traz a menina de volta. Percebeu? Você tem uma sequência nesse texto. Jesus trazendo a mensagem do reino, que inclui aquele que na sociedade não era para ser incluído. Jesus sendo tocado por uma mulher que naquela sociedade era impura, e ele a cura. Jesus sendo zombado por aqueles que achavam que a menina já estava morta e que não tinha mais chance, e ele traz a menina de volta, porque assim é o reino de Deus. É o reino que dá vida, não é o reino da morte, não é o reino da discriminação, não é o reino que separa puros de impuros. Quem faz isso é a religião. O reino de Deus é sempre o reino da gratuidade, é sempre o reino que traz vida. Por isso Jesus é apontado no Evangelho de João como a verdade, a vida, o caminho, a verdade e a vida. Não há outra possibilidade de vida em relação com Deus, senão por meio de Jesus. Jesus nos anuncia nesse texto
que o contexto da sua época era extremamente rígido, marcado por pureza e impureza, que separava supostos puros dos impuros, como a religião faz até os nossos dias. A ação de Jesus dá a cada um de nós o sentimento de quebra dessas barreiras. Jesus não está apenas curando corpos, ele está explodindo um sistema de exclusão que coloca o ser humano como fora do reino de Deus, para trazer esse mesmo, que ele diz aí que são os doentes que precisam de médico, para trazer esse pecador para o centro da mesa e comer com ele. Assim é o reino de Deus. É assim que nós devemos entender a ação de Deus em nosso favor. Você não tem nada para oferecer, você é apenas aquele que é agraciado por causa da misericórdia e do amor de Deus. Que Deus possa abençoar aos irmãos e às irmãs. Amém.